Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Dá um joinha aí. A gente vai com a câmera ligada, obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês mais uma vez com a gente aqui. Mais um encontro de produto aqui da comunidade de Campinas. Estou vendo vários nomes conhecidos aí, pessoas que já costumam frequentar a comunidade. Obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Obrigado também para quem está vindo pela primeira vez aí, sejam bem-vindos. É muito legal a gente tá fazendo, ainda nesse momento que a gente está nesses eventos online, a gente consegue atingir pessoas de vários lugares, não só daqui de Campinas, mas também de outras cidades do Brasil, quem sabe até do mundo, né? Sem ser muito pretensioso, mas quem sabe. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos, comunidade de produto aqui em Campinas. A gente estava até conversando um pouquinho antes que já estamos indo para 2 anos já de comunidade, antes com os eventos presenciais, agora nessa situação com os eventos online, mas sem parar. Continuamos aí, acho que o nosso principal objetivo é trazer informação para todos, trazer conhecimento sobre a área de produto. A gente tem buscado trazer pessoas aí super legais do mercado para poder estar falando com a gente e que podem agregar bastante valor aí no que a gente está fazendo aí nos nossos trabalhos. A gente sabe que tem gente que quer trabalha na área de produto ou quer migrar para a área de produto, então é super importante esse tipo de trabalho que a gente tem feito aqui. Eu me sinto muito orgulhoso de estar fazendo isso junto com os meus colegas aqui de comunidade. Então hoje, como vocês estão vendo na tela aí, temos Pablo Silva, que já está online aí com a gente. O pai tá on, igual o Neymar, né, Pablo? Vamos lá. E E o Pablo vai conversar com a gente aí sobre times de produto de alta performance. O Pablo é líder de produto lá na Vind. E muito obrigado aí pela sua presença, Pablo. Antes de eu passar a palavra para você, só apresentar rapidamente aqui a comunidade para quem está aparecendo pela primeira vez. Acho que a galera já conhece, né? Mas quem está aqui já conhece, quem já veio outras vezes, mas não custa nada lembrar. Eu sou Felipe Neves, eu trabalho na Wave aqui em Campinas, sou coordenador de produto aqui do time que está atuando com e-commerce atualmente e estou na comunidade aí desde sempre, praticamente. Fui o primeiro palestrante, a Raíssa que começou tudo aí, vou deixar ela se apresentar daqui a pouco. Mas, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Loquete, passo a palavra para você se apresentar aí, cara. Show. Obrigado, boa noite, galera. Bem contente com a presença de vocês aí. Eu sou o Loquete, trabalho na CT, sou Product Manager lá. Valeu, estou ansioso por hoje. Valeu, Loquete. Primo, se apresenta aí para a galera. Lucas, a galera chama de primo é sobrenome, acaba mais. Trabalho aqui no IATEC, em Hortolândia. Trabalho na área de negócios, também de produto aqui. Legal, valeu, primo. E a Raíssa, que é a nossa... Foi onde tudo começou, né, Ra? Sim, sim. Como você disse, faz 2 anos já. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Raíssa, como o Felipe falou. Atualmente eu trabalho como Head de Produto da Div Brands, que é uma empresa europeia. E fico feliz, assim, pela presença de vocês. Para quem está desde o começo, que eu estou vendo gente que acompanha a gente há muito tempo. Obrigada pelo apoio. E vamos, que o evento de hoje promete. Vamos nessa. Obrigado, Ra. E agora eu vou pedir para o Loquete compartilhar a tela dele aí, mas quem puder escanear esse código QR Code que está aparecendo aqui no cantinho, bem na hora que eu mexi, agora entrou o negócio na frente, pronto. Mas enquanto isso, o Loquete vai compartilhando a tela dele ali também. E a gente vai fazer um quebra-gelo rápido aqui, mais para saber de onde vocês estão, com que vocês trabalham, e aí depois a gente passa a palavra para o Pablo. Então entrem, por favor, aí no QR Code, vai direcionar lá para o nosso slide. Encerra seu compartilhamento, por favor. Ah, tá, desculpa, cara, achei que você conseguia roubar aí. E aí a gente vai fazer esse quebra-gelo agora e depois também, aproveitando, a gente vai... É o mesmo link para poder fazer as perguntas, né? Então fica disponível aí para todo mundo também poder fazer as perguntas para o Pablo no final da apresentação dele. A gente vai trocar umas ideias aí, tá bom? Então vamos lá. Pessoal escaneando aí. Quer ligar primeiro aí, Loquete? Manda bala.
Estamos... Vamos lá. Então, primeiramente, a gente quer saber de qual cidade você está falando. Digita aí o nome da cidade. Vou digitar aqui também. Campinas, Hortolândia, São Paulo. Bem-vindos. Temos 25 pessoas aqui. Tá mandando aí, galera. Campo Grande. Legal, cara. Bem-vindo. Criciúma. Muito legal, muito legal. Pessoal do Sul. Recife. De Recife. Já foi para Recife junto com o pessoal da Move ali na Porto Digital. A gente fez um hackathon lá. Recife. Jundiaí. Bem-vindos, galera. 11 pessoas. Porto Alegre. Mais gente do Sul. Quem está chegando agora aí, só escanear esse código que está aparecendo do lado esquerdo em cima ali. E para poder participar dessa dinâmica aí rapidinho com a gente. Dizer aí o nome da cidade que você tá. Florianópolis. O pessoal do Sul tá em peso aí. Vamos lá, mas vamos colocar uma meta aqui. 14 pessoas, estamos em 28, vamos até 20 pelo menos. Floripa, tem mais gente de Floripa aí, hein? Valinhos pertinho aqui de Campinas. 29 pessoas. Pessoal que está chegando aí, escanear o código QR Code que está aparecendo aí na sua tela para poder participar rapidinho da nossa dinâmica aqui. Vamos chegar em 20 aí rapidinho, estamos em 15, aí a gente passa para a próxima pergunta. São só 2 perguntinhas, tá, gente? Então vai ser bem rápido aqui, aí a gente já passa para o Pablo. Campinas, Florianópolis, São Paulo, a gente tem mais gente aí. Mais Jundiaí representado, Recife, Campo Grande, Valinhos, Criciúma, Porto Alegre, Hortolândia. Muito bom, obrigado aí pela presença de todos mais uma vez. Vamos passar para a próxima, Luquete? Estamos com 15 aí. Agora a gente quer saber qual que é o papel que você atua aí na empresa que você trabalha, ou o seu papel aí que você está buscando uma oportunidade. PM, PO, tem várias opções aí, analista de sistemas, negócios, requisitos, líder, coordenador, gerente, outro. Muito bom, agilista. Esse outro aí, quem escreveu outro, se quiser comentar no chat aí o que é o outro, que aí a gente vai atualizando para os próximos eventos. Desenvolvedor, desenvolvedora, agilista. Legal, analista de sistemas. Quem colocou outro aí, se puder colocar no chat. 12 pessoas, vamos mais um tempinho. Delivery Manager, valeu, Luca. Bem-vindo. Muito bom, muito bom. 12 pessoas, vamos lá, galera, mais 2, 3 pessoas aí, a gente... O objetivo nosso aqui é poder entender aí onde a galera está trabalhando. Acho que tem bastante gente também curiosa, né, para poder entender um pouco mais da área de produto, entender como que pode fazer essa migração de área em muitos cenários, né? A gente, principalmente quando estava fazendo os eventos presenciais, a gente falava muito sobre isso, né? Muita gente vinha conversar com a gente para poder pegar dicas assim de mudança de área e conversar um pouco, entender um pouco mais sobre o trabalho. Então, bem-vindos aí todos. MPO em primeiro lugar, depois líder, coordenador, gerente de projetos, agilista, desenvolvedor, desenvolvedora, analista de sistemas, negócios, requisitos, delivery manager, Luca. E é isso aí. Vamos nessa, vamos nessa. Obrigado, gente. Obrigado. Podem ficar com esse mesmo link aberto aí, vai ser o mesmo link para poder fazer as perguntas. E aí no final da apresentação do Pablo. E agora sim, eu passo para você aí, Pablo. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito bem-vindo à nossa comunidade aí.
e o palco é todo seu. Eu que agradeço o convite. É bem legal poder compartilhar com a galera um pouquinho do que eu tenho visto aí nesses anos todos. Depois, no final, se alguém tiver perguntas que não sejam relacionadas só sobre times, quiser falar sobre produto e afins também, fica à vontade, tá? Tá todo mundo vendo minha tela? Só para confirmar, né? Acho que essa é uma das frases mais faladas, né, na pandemia. Se o áudio tá funcionando e se a tela tá aparecendo. Né? O negócio... Vamos lá. Tudo certo. Pois é. Eu vou falar um pouco sobre esse tema hoje, e é um tema denso, né? Essa palavra alta performance é um negócio meio místico, né? É um negócio meio... A galera olha e fala, putz, o que é alta performance, né? Mas antes de falar de alta performance, eu vou primeiro falar sobre o que são times, né? Então, essa primeira parte da palestra, eu vou colocar todo mundo na mesma página sobre o que são times, né? O que são times de produto. E aí depois vou tentar falar o que são times de produtos de alta performance para deixar claro que o que eu estou falando serve principalmente para esse tipo de estrutura que eu vou falar. Pode servir para outras estruturas? Pode. Mas isso aqui foi coisas que eu fiz nesses 5 anos liderando os times, e os times que eu liderei têm essa estrutura, né? Eu não sei se funciona para outras estruturas. Então, por isso que eu vou deixar todo mundo na mesma página. Eu tenho feito aí... Eu trabalho na Vind, né? A Vind é a segunda empresa que eu trabalho, então eu costumo ficar bastante tempo numa empresa até eu achar que eu fechei ciclos e afins, né? A primeira que eu trabalhei foi na Local Web. Então, algumas coisas eu aprendi na Local Web, né? Na época eu não trabalhava com produto, então minha formação é técnica, eu sou engenheiro de computação de formação, então iniciei a carreira como desenvolvedor, e aí depois, alguns anos, eu fiquei como coordenador de times de desenvolvimento, né, engenharia, não de produto, e aí agora eu estou há quase 3 anos olhando para produto, né, para times de produto. Então, eu vou começar a falar... A primeira coisa que eu sempre trago nessa talk é o que são times, né, para a gente definir. E eu sou um pouco fissurado com isso. Equipe é um negócio que até está lá no meu LinkedIn, que a minha missão é transformar grupos de pessoas em times que são produtivos e felizes. Porque eu tenho um viés muito humano e eu gosto muito desse tema. Então, tudo que eu vou falar em 50 minutos não deixa de ser superficial, né? Serve para a gente ter o início, mas grande parte das coisas que eu apliquei nesse tempo todo, eu tirei de um monte de livro que eu li, de conversa com muitas pessoas, olhando muitas referências, e esses 3 livros aqui foram os principais, né? Do Ken Blanchard, esse cara que tem 50 anos estudando equipes, então esse livro é muito bom. Eu, como líder, li ele, mas ele não serve só para líder, né? Esse outro que é o The Culture Code, que é do Daniel Coyle, é também, assim, sensacional. Todos falam sobre times de alta performance, né? Porque é um negócio que eu queria desvendar, né? Para saber se dava mesmo. E esse, As 5 Disfunções de um Time, que é do Patrick Lencioni, é um dos melhores livros que eu já li, uma fábula pequeno. Então, ele serve para quem quiser aprofundar mais, usar essas referências, são ótimas, né? Tem muito mais, né? Mas essas são as melhores. E, assim, é unânime a resposta da pergunta que time é um grupo de pessoas que buscam o mesmo objetivo. Unânime. Desde que eu tenho falado com pessoas, tenho lido livro, tenho feito estudos unânime, né? E aí aqui a gente vê 2 coisas que são importantíssimas. Primeiro, o time é feito de pessoas, né? Então aí as coisas já ficam complicadas. E a segunda coisa é que mesmo objetivo. Então essas 2 palavras, elas são muito importantes para a gente começar a entender o que é um time, né? Qual é o objetivo de um time. Aí, para ser um time, precisa ter, no mínimo, 5 características que eu tenho visto e que são muito reais e que está no livro do Patrick, né? A primeira é que as pessoas desse time, elas confiam... Se é um time, elas confiam umas nas outras, né? E confiança é um negócio difícil, né? Pensa numa pessoa que você confia muito. Pensa nessa pessoa que você confia muito. Qual que foi o momento que você olhou para ela e falou, putz, confio em você?
Porque confiança é um processo construtivo, né? Então, para que você tenha confiança, várias pequenas coisas no dia a dia, elas precisam acontecer para você chegar em algum momento e olhar para aquela pessoa e falar, putz, eu confio. Só que confiança tem uma base importante que se chama vulnerabilidade. Então, às vezes a gente acha que para ser vulnerável, eu preciso ganhar confiança. Mas esse ciclo é ao contrário, porque eu não vou confiar em você se você não for vulnerável, porque eu não vou te conhecer de verdade. Então, essa é a base das equipes e é uma das coisas mais difíceis de conseguir, né? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica de times é que as pessoas desse time, elas se envolvem em conflitos onde tudo é debatido. Elas não têm medo de expor a opinião delas. Elas não têm esse receio, né? E no final fica tudo bem. Elas brigam, né? Elas brigam no bom sentido, elas discutem, mas no final fica tudo bem. As pessoas continuam no time, se defendendo, né? Tá lá uma pela outra. A terceira característica que eu tenho visto é que as pessoas desse time, elas se comprometem com decisões e planos de ação. Então, uma vez que você está em um time, você confia nas pessoas, né? Você se sente seguro dentro desse time. A terceira característica que aparece é você, mesmo que você não concorde 100%, né? Mas você vai, se a decisão foi tomada, você vai entrar com tudo nessa decisão. Você não vai ir com o pé atrás, né? Então você se compromete. A quarta característica que eu tenho visto e que é muito real é que quando alguém desse time, uma pessoa desse time, ela quebra o acordo que foi feito, as outras pessoas vão lá e cobram ela, trazem ela de volta, tá? Porque se você se comprometeu, né? Então, se a gente chegou num acordo, então vem comigo. Por que você está fazendo ao contrário, né? E a quinta é que elas focam o alcance de objetivos coletivos. Então, não é sobre eu em si, né? Não é sobre a minha pessoa. Eu não vou colocar o meu interesse pessoal de carreira, não vou colocar meu interesse pessoal, sei lá, e afins, né? Para ganhar dinheiro e afins, né? Eu estou no time, então tá todo mundo olhando para uma direção só, né? Essas 5 características que o Patrick chama de 5 disfunções das equipes. Quando uma dessas não existe, ou quando uma dessas elas estão em desequilíbrio, o time não tem um negócio que chama coesão, né? O time não é coeso. O que é a coesão? A coesão é um time harmoniosamente forte. É como se fosse uma corrente que não se separa, né? Porque se você tira um elo dessa corrente, ela se solta, né? Então, essas 5 disfunções, elas são muito reais. Então, quando você tem ausência de confiança, as pessoas não são vulneráveis, né? Isso leva ao medo do conflito, que gera uma harmonia artificial. Porque eu vou sorrir e concordar com você, mas no fundo eu não concordo. E aí, se você tem medo do conflito, você não vai se comprometer. Você nunca vai se comprometer porque você não acredita de fato naquilo, né? Uma vez que você não se compromete, você evita a responsabilidade, você deixa a coisa aí. Eu vou fazer o meu, eu vou aqui tentar subir de cargo e vou indo, né? E aí, por último, é óbvio que o time nunca vai alcançar resultado, porque não tem, a harmonia é uma falsa harmonia, né? Então, isso aqui é o que eu tenho visto há bastante tempo, né? A coesão é uma coisa muito real. Quando o time não é coeso, você vê que tem alguma coisa lá que não flui, né? Surgem vários problemas no dia a dia. A gente vai falar mais tarde sobre isso. Então, essa é a primeira coisa, né? O que são times? Então, times, isso aqui é muito importante. Mas aí, o que são times de desenvolvimento de produto? Né? Aqui eu coloquei a palavra de desenvolvimento, porque quando eu falo times de produto, eu estou falando os times que fazem o produto. Eu não estou falando só de Product Manager e Product Designer, ou UX e assim. Falando dos Product Managers, dos Product Designers e dos desenvolvedores, no mínimo, né? Então, quando eu vou explicar quando alguém me pergunta o que é um time de desenvolvimento de produto, eu gosto de usar o mapa mental do Jeff Perron, que tem nesse livro, do User Story Map, né? Eu não sei se vocês já viram, mas isso aqui é sensacional. Então, quando eu explico o que é um time de desenvolvimento de produto, eu sempre explico assim,
que no mundo hoje, agora, tem uma galera que está triste, que está frustrada, que está insegura, que está em dúvida e que quer fazer várias coisas, mas ou não consegue fazer ou sente dor fazendo. Os times de desenvolvimento de produtos, né, eles têm a missão de olhar para isso, para o agora, para essas pessoas e colocar no mundo, em algum momento, né, criar algum produto, algum software, ou nem que não seja software, alguma coisa que em algum momento deixe essas pessoas felizes, ou ganhem tempo, ou agora não mais frustradas, né? Ou a ação que a gente faz de jogar algo no mundo, de colocar algo no mundo, a gente chama de output. E o impacto que a gente causa nas pessoas, isso hoje o mercado chama de outcome, né? Então, os times de produto, eles têm a missão de conseguir olhar para isso e aí criar a solução, né, de uma certa forma, e aí shippar alguma coisa, entregar alguma coisa para o usuário que, de fato, tire essa dor dele, né, ou permita ele fazer alguma coisa. E aqui é bom deixar claro que é utopia achar que a gente vai agradar todo mundo. Não vai acontecer, né? Nenhum time de produto na face da Terra vai conseguir agradar todo mundo. Só isso não basta, né? A gente está numa empresa, todo mundo aí está numa empresa. Então, na empresa, também tem gente infeliz, né? Os stakeholders, eles estão infelizes com os resultados, né? Então, se eu deixo só o usuário feliz, né? E não trago nenhum impacto para a empresa, isso vai fazer com que ela falha em algum momento, né? Ela deixa de existir. Então, eu vou acabar não gerando impacto nenhum. O que significa? Que não é suficiente só fazer os usuários felizes, mas que se eu só fizer os usuários felizes e isso não gerar impacto para a empresa, é provável que essa empresa morra. Então, tem que ter um equilíbrio entre gerar valor para o usuário e gerar funciona. Porque tem uma troca de valor aí, né? O que acontece sempre é que eu entrego para o usuário, ele fica feliz e aí sim ele retorna o suado dinheirinho dele para a empresa. Então esse modelo é muito, muito legal, que explica visualmente isso. Então, times de desenvolvimento de produto, eles são grupos de pessoas que estão comprometidos em tornar a vida de outras pessoas melhor. Essa é a minha definição, tá? Não li nenhum livro aqui, mas é o que eu considero a definição de time de desenvolvimento de produto. Justamente por conta disso. Porque a nossa missão é fazer isso, né? No livro dele, ele até fala que tipo, a nossa missão como time de desenvolvimento de produto é mudar o mundo, é impactar o mundo. Realmente é. Em maior ou menor grau, qualquer coisa que a gente shippa, né? Qualquer feature que a gente coloca no ar, eu estou mudando, nem que seja aquele pequeno mundo daquele usuário, mas eu estou tornando a vida dele melhor de alguma forma, né? Pelo menos é isso que a gente tenta. Então, essa é a definição de time de desenvolvimento de produto. Tendo essa definição, a gente sabe que não é sobre escrever software. Software é uma parcela do que a gente faz, né? É sobre capacitar as pessoas para que elas consigam fazer o que elas querem fazer. Então, quando a gente tem essa visão, a gente simplesmente para de pensar em entregar um monte de coisa e vai, de fato, querer entender o usuário. E aí, por que eu estou falando isso até agora? Porque para chegar em alta performance, né, para ter um time que faz isso constantemente, eu preciso entender o que é isso. Então, até aqui, falei sobre time de desenvolvimento de produto. Então, essas são as definições que a gente usa. Não necessariamente isso é verdade, tá? De empresa para empresa pode ter diferença e afins. Mas é o que a gente considera lá na Vim de hoje, que é a melhor maneira a nossa melhor organização e nossos melhores princípios é a gente focar nisso, em capacitar as pessoas para que elas consigam fazer o que elas querem fazer. E essa definição aqui, ela é importante porque tem um monte de gente melhorando a sua vida, né? Se não fosse o Zoom, teria outros, né? Mas por que a gente está no Zoom? Provavelmente porque ele é o que
é o que hoje dá melhor custo-benefício, é o que tem as melhores funcionalidades, é o que permite que esse meetup aqui funcione, né? Então, você escolheu o Zoom por um motivo, que ele tá permitindo, né, a organização do meetup aqui está conseguindo realizar um evento. Se não fosse o Zoom, talvez seria mais difícil. Então, tem uma galera melhorando a sua vida. Por isso que a gente também, como time de desenvolvimento de produto, deveria ter esse foco. E aí, só para deixar claro, o que eu estou falando em time de desenvolvimento de produto é, no mínimo, um time que tem um PM ou PO, né, um Product Designer, ou UX, cada lugar tem uma denominação, e desenvolvedores. Isso é o mínimo para que a gente tenha um time de desenvolvimento de produto. Isso aqui é o que eu considero mínimo. Tem outros roles hoje, né, analista de dados, suporte, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Tá, então até aqui todo mundo na mesma regra sobre times e time de desenvolvimento de produto. Então, o que são times de produto de alta performance? Aí aqui eu vou começar não é uma crítica exatamente, porque na minha visão não tem certo ou errado, mas é uma constatação de que houveram mudanças, né? Então, a primeira coisa que eu trago é essa imagem aqui. O que não é performance para um time de desenvolvimento de produto? Não é performance você ficar entregando um monte de coisa, né? Porque a gente ainda tem hoje um mindset industrial, né? Eu ainda vejo empresas chamando esteira de desenvolvimento, e dá até arrepio isso quando eu escuto esteira de desenvolvimento, né? Que remete a um trabalho industrial. Assim, nada contra o trabalho industrial, só que a gente tem um outro tipo de trabalho. Então, se no nosso dia a dia hoje, né, do jeito que o mercado tá, a gente continua incentivando que performance é isso aqui, quanto mais eu aperto a porca mais rápido, quanto mais, eu nem sei o que ele está fazendo, mas ele está apertando porca. Então, quanto mais essa esteira roda rápido e sai coisas, se eu considero isso como performance, a gente está correndo um grande risco. Então, eu não sei vocês, mas eu já tive em empresa que isso aqui é um gráfico de throughput, né? Throughput de uma equipe de desenvolvimento. Então, o que está falando aí, por exemplo, é que na semana 20 a gente teve 8 entregas desse time. Então, entregas por semana, né? Eu vejo a galera ficando feliz quando esse gráfico sobe. Só que, na minha visão, qual que é o problema disso? Como que você sabe que tudo que você está fazendo vai gerar valor, né? Como que você sabe que tudo que você está fazendo vai, de fato, impactar o usuário? Porque eu ficaria feliz se tudo que está aqui realmente fosse gerar valor, mas não é o padrão do mercado hoje ainda. Às vezes a gente faz um monte de coisa, muita coisa, mas a gente às vezes não mede essas coisas, às vezes a gente não faz um discover para entender por que a gente está fazendo, às vezes a gente só faz porque alguém teve uma ideia na empresa, né? Às vezes, sei lá, um stakeholder falou alguma coisa, a gente vai lá e faz. Então, hoje, o importante não é a quantidade de entrega que você faz. Não deveria ser, né? Porque aí não tem mais tempo para isso. Isso aqui é o que o Martin Kagan chama de times mercenários, ou Delivery Teams, Feature Teams. Eu não sei o que ele falou, ele fez uma palestra aí na semana passada, ele falou exatamente esse termo, né? No livro dele ele usa times mercenários. O que são times mercenários? Vou trazer para o nosso cotidiano. É time que frita pastel. É time que faz um monte de pastel, né? Alguém lá achou que teve uma bela ideia num belo dia, né? E aí traz para o time, e aí o time faz, frita, né? Qual que é o problema disso? O risco de perder dinheiro e tempo fazendo coisa que não serve para nada é muito grande, né? E uma coisa que às vezes a galera não entende, ou muito stakeholder não entende, é que ele não é o usuário. Eu não sou o meu usuário, eu não uso lá a Vind, né? Eu não sou analista financeiro, que é um dos nossos principais usuários. Portanto, qualquer ideia que eu tenho precisa ser validada, né? E hoje isso ainda acontece muito por aí. Então, o que eu tenho feito por onde eu passo é tentar redefinir o que é performance para time de produto. E aí o que eu achei de mais próximo para chegar num algo que faz sentido é que times de produto de alta performance são aqueles que atingem continuamente objetivos estipulados. Continuamente. Então, por exemplo, se você usa o KR,
né? Ou seja lá qualquer framework de métrica que você use, o que significa um time de produto de alta performance? Você bater ele continuamente, quarto após quarto, ano após ano, né? Não é sobre entregar um monte de coisa, né? Eu até coloquei aqui que o teu usuário ele não precisa de 259 funcionalidades. Eu acho que lá no Word, Excel, PowerPoint deve ter até mais. Se você for entrar naquele monte de funcionalidade que tem lá, nas paletas, lá duvido. Deve usar 5% do que tem lá, né? Mas o que ele precisa de fato é poder fazer o que ele quer fazer, sem sentir dor. A gente fala muito, a gente olha muito para empresas tipo Nubank, né? O que o Nubank fez? Cartão de crédito. Cartão de crédito existe desde 1992, certo? O que o Nubank fez? Ele disruptou o mercado? Não. A única coisa que ele fez foi tirar a dor da galera que ligava num call center e demorava 52 horas para ser atendido. Ou era mal atendido, né? Então, isso foi suficiente, né? O Nubank não lança 70 features por ano, né? Ele lança 2, 3, 4 features por ano. Ele lança só aquilo que realmente vai ajudar o usuário, né? Não um monte de coisa, né? Então, estimular isso na empresa, os stakeholders ficarem felizes porque eu estou entregando coisas, isso diz que a cultura não é uma cultura de produto, né? A cultura de produto não, mas não é uma cultura centrada no usuário. É uma cultura centrada neles mesmos, né? Às vezes a galera acha que o que eu tô falando é pesado e afim, mas, cara, é realidade, né? É o que mais tem no mercado aí ainda. Então, é o que eu sempre tento lutar, né? Então, estimular esse comportamento da empresa, né? Estimular a entrega só te leva para o caminho errado. Por isso que é contra-intuitivo, né? O nosso trabalho como time de desenvolvimento de produto é minimizar os outputs. Minimizar, né? É fazer menos, é entregar menos código. Contanto que o que eu escolha fazer, né? A decisão que a gente tome de implementar, ela maximize o outcome para que, de fato, gere impacto para a empresa. O caminho é esse, né? Não é entregar um monte de coisa, né? Ele até fala que o grande problema é, de fato, esse monte de ideias que todo mundo tem a todo momento, né? Na empresa. Vocês devem passar por isso. A todo momento alguém tem uma ideia. Nossa, mas isso aqui é legal. Nossa, mas isso aqui um usuário falou. O problema é que se você fizer uma coisa para um usuário só, como é que você acha que você vai causar impacto para um negócio se só um usuário vai ficar feliz? Né? Como é que você vai manter todos os usuários? Né? Como é que você vai satisfazer os usuários? Então, esse negócio de ideias aqui é muito perigoso. Então, é contra-intuitivo mesmo. É contra-intuitivo hoje por causa dessa mentalidade industrial que ainda é muito voltada para entrega, é até um sufoco, né? Mas, de fato, a galera hoje ainda fica mais feliz por um monte de entrega. O sentimento é esse mesmo. Nossa, cara, esse time está entregando demais. Mas não olha para os resultados. Não olha para ver se está dando resultado, né? Então, aí já fica muito difícil de ser um time. Já não é, na minha visão, um time de produto, né? Um time de desenvolvimento de software. E assim, não está certo nem errado, né? A galera às vezes pode estar pensando, mas Pablo, tem um monte de empresa que ganha rios de dinheiro fazendo dessa forma, né? Tem mesmo. Só que qual que é o problema disso hoje? Para elas, em algum momento, nesse momento nenhum, principalmente as empresas que têm lucros bilionários, ganha 30 bilhões de lucro por ano, né? Por quê? Porque ela tem muito dinheiro para gastar e perder tempo. Ela tem muito dinheiro, ela consegue ainda e não morrer. Mas a hora que essa onda passar, né, e as coisas, esse mercado, a maneira como o mercado é acelerado já mudou muito. Então, se essas empresas não tomarem cuidado, né, não conseguirem de fato mudar a mentalidade, em algum momento elas vão morrer, como morreu Kodak, como morreu Blockbuster, como morreu Nokia, vários exemplos. Né? Não é só sobre inovação, até porque inovar não é uma coisa tão difícil. Mas para inovar você precisa experimentar, você precisa entender o usuário, você precisa entender que dor que não foi resolvida. Né? Disrupção já é uma coisa mais difícil, mas inovação não é uma coisa tão difícil. Né? Agora, numa empresa que só olha para entrega, aí fica muito difícil mesmo.
Então, isso aqui é contra-intuitivo. Aí, nesse tempo todo que eu tenho estudado alta performance, o que eu tenho visto é algo assim, né? É uma curva desse jeito. Então, quando você vai montar um time, a primeira coisa a primeira etapa que esse time passa é a estruturação. O que é a estruturação? É você conhecer quem são as pessoas do seu time, você conhecer o que você vai, qual é o objetivo, você fazer os acordos necessários, né? É um tempo que você tem alta energia, que você está começando alguma coisa. Só que logo após a estruturação, a curva cai. Por quê? Porque vem insatisfação. Vem aquilo que a gente olha e fala, putz, não era tão bonito assim, né? Não era tão legal igual eu achei que fosse. Mas não é mesmo. Né? Se você quer chegar aqui no topo, não tem almoço grátis. Né? Formação de time, relacionamento é uma coisa difícil. Então, ela começa num nível de energia legal, mas ela cai. E aí, depois disso, vem a parte de integração. O que é isso? É a hora que as pessoas percebem que tem um caminho, né? Que realmente, no dia a dia, as pessoas começam a perceber quem está afim, quem não está afim, quem começa a entender, ter melhor direcionamento, e aí vai subindo. Agora, para chegar em alta performance, precisa passar por um longo período de solidificação. Por isso que é uma coisa muito difícil de ser atingida. Nesses anos todos, eu só estive em um time que não era totalmente alta performance, mas, sei lá, estava aqui. Estava chegando aqui. Porque é uma coisa muito difícil de acontecer, porque precisa de vários fatores para continuar, né? Eu mostro outra coisa importante. A alta performance, ela nunca dura para sempre. Ela não vai durar. Porque, a não ser que essas pessoas fiquem na empresa para sempre. Agora, qual que é a possibilidade disso acontecer isso hoje em dia? Vocês já pararam para pensar do tipo... Em algum momento vocês pararam para pensar que vocês vão se aposentar na empresa que vocês estão? Vocês já tiveram esse... Eu nunca tive. Né? Não acho que há essa possibilidade. Então, para que você mantenha alta performance num time, a todo momento, esse time tem que durar. Então, ele tem prazo de validade, né? Eu nunca vi nenhum time que ficou em alta performance por tanto tempo. Só você olhar, por exemplo, sei lá, Barcelona, que ganhou vários títulos seguidos, mas uma hora, cara, não consegue, né? As pessoas têm aspirações diferentes, né? Têm motivações diferentes. Então, é quase essa imagem, né? Alta performance tem que acontecer um monte de coisa, muita coisa, para que chegue nesse equilíbrio, ó, a hora que ela fica totalmente alinhada. Então, é um negócio muito difícil. E aí eu fiz uma lista do que eu tenho percebido que a empresa e os times precisam ter para que se consiga ter alta performance num time. Então, essa lista aqui de 2, 4, 6, 8 itens é o que eu tenho visto para produto, desenvolvimento de produto, que é o mais... que se tudo que tiver aqui existir, esse time está no caminho certo para ser um time de alta performance. Então, eu vou falar separadamente de cada um deles para tentar trazer um pouco para a prática, tá? Para não ser só a teoria que eu falei até agora, mas mostrando coisas que eu tenho aplicado, a maioria na Local Web, mas apliquei algumas coisas na Vind já, para olhar para isso. Então, a primeira coisa, vamos para a prática, né? A cultura tem que ajudar. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar um pouco de ficar olhando. Eu já escutei assim, putz, a nossa cultura ela não é perfeita, ou a nossa cultura podia ser de maneira tal, ou a nossa cultura, a cultura daquela empresa lá é tão legal, e afim. A primeira coisa que eu quero te falar é que não existe cultura perfeita, isso não vai existir. Uma vez que você trabalha numa empresa e a empresa é feita de pessoas, então a cultura é um negócio vivo. O que dá para você fazer é tentar moldar um pouco o comportamento, né? É o máximo que você consegue. Então, se você for esperar ter a cultura perfeita para querer mirar em alta performance, então você nunca vai ter, o teu time nunca vai ter alta performance, porque não tem esse negócio de cultura perfeita. Outra coisa, se você quer realmente, né, caminhar para alta performance, você tem que entender que se a empresa, de fato, hoje não quer, se os executivos que estão lá tentando fazer essa empresa sobreviver, né? Porque depois que eu entrei no nível executivo, eu vi o quanto é difícil manter um negócio. Pagar salário é um negócio difícil. Né? A galera tá lá tentando fazer essa empresa ela crescer, ela ir para frente, né? Então,
se você quer uma mudança, assuma a responsabilidade também, né? Não acho que as pessoas vão fazer por você as coisas. E aí a dica que eu dou nessa parte de cultura é que busque aliados, né? Então, toda vez que eu entrei numa empresa, eu fui olhando quem estava afim de ir comigo, pelo menos buscar as coisas, né? Agora, é muito difícil você conseguir fazer alguma mudança numa empresa e a cultura te ajudar a conseguir realmente ter um time de produto de alta performance se você não tiver nenhum aliado da diretoria. Difícil isso acontecer. Porque vai chegar, a maneira como você trabalha, ela vai subindo e ela vai ser barrada em algum momento. Né? Alguém que não está afim de fazer isso vai barrar isso. Não, você não vai conseguir. Então, tenta pelo menos tentar mostrar para a galera, né? Aqui tem que ter um pouco de empatia também, de que a galera sempre trabalhou dessa forma, né? Então, se você quer a mudança, seja empático suficiente para entender que as pessoas não vão simplesmente saber fazer as coisas, né? Então, por exemplo, eu dei o livro Inspired para o CTO ler. Ele leu, falou que foi o melhor livro da vida dele. São coisas simples que você olha e fala, putz, por que a gente não faz? Talvez por medo, talvez por achar que as pessoas não se interessam, mas, cara, tenta, né? Começa por aí. Essa é a primeira coisa. Precisa, de fato, ter aliados. A cultura precisa ajudar. Quando eu falo que a cultura precisa ajudar, é basicamente você pelo menos ter espaço para testar as coisas, para você conseguir trabalhar, para vocês se planejarem, né? Para vocês terem autonomia. Não é, senão toda hora vai vir alguém no time e vai falar, faz isso, faz aquilo, faz isso. Aí já não dá para trabalhar, né? Então, às vezes, a cultura não ajuda. Não precisa ser uma cultura linda, maravilhosa. A segunda coisa, que não dá para ter um time de alta performance sem ter uma estratégia, sem a estratégia estar clara e bem definida, né? Então, por quê? Porque sem estratégia você está indo para onde? Para qual lugar você está indo? Né? Que objetivo que você está olhando? Se você não tem uma estratégia definida, você está fazendo um monte de coisa. Né? Então, a dica que eu dou nesse tópico é pergunte para todo mundo do seu time qual que é a estratégia da empresa para 2020. Às vezes ela só não está transparente. Mas se você não souber, já está difícil, o teu modo de trabalho já não está funcionando. Porque a estratégia é a direção. Se você não tem direção, o time está indo para qualquer lugar, né? A terceira coisa é que as pessoas precisam realmente querer. Né? Alta performance é uma coisa que dá trabalho. Mas dá muito trabalho, não é pouco trabalho, é muito trabalho. Então, se a galera não tá afim, e assim, não tá certo nem errado isso, não tô falando que todo mundo precisa ser alta performance, tá? Longe de mim. Mas se você, talvez como líder, né, você que é líder de produto, você que é líder de engenharia, líder de design, você pretende que isso aconteça nos seus times, então deixe claro isso para eles. Aí aqui é duas coisas que eu sempre faço. Primeira coisa, processo seletivo. Faz um processo seletivo que você já fale para a pessoa as expectativas antes dela entrar. Na hora que ela entrar, vai ficar frustrada, né? Se você pretende que as coisas sejam de uma forma que o time também quer ser alta performance e afins, já começa deixando claro no processo seletivo, porque aí você traz a pessoa que também está afim de fazer. Então não vai dar certo, né? Essa é uma das coisas. O processo seletivo da Vindi, o candidato ele fala com todo mundo do time que a gente está pleiteando que ele entre. Todo mundo. Tem umas 7 etapas. Mas a gente garante que a gente vai trazer a pessoa que realmente ela quer assumir os problemas que a gente tem. Porque a gente deixa claro os problemas, todos. Transparência total nas entrevistas. Né? Então, começa no processo seletivo. Né? A segunda coisa é, você está lá no seu time. Agora você viu isso aqui, você fala, não, alta performance é um negócio que eu quero percorrer. Primeira coisa que tem que fazer é entender as motivações de cada pessoa do seu time. Porque, de novo, não é todo mundo que quer e não é todo mundo obrigado a querer ser alta performance. Então, entenda a motivação da galera, né? E deixe claras as expectativas. Porque, senão, expectativas mal gerenciadas é frustração. A galera sai, né? Então, tenha certeza de que as pessoas que estão no time, elas querem isso. Né? Porque tem até uma frase famosa de que não é que as pessoas não gostam de mudança, as pessoas não gostam de ser mudadas. Eu não gosto de ser mudado. Né? Então, não me obrigue a querer fazer uma coisa que eu não quero, porque só vai dar errado.
A quarta coisa, objetivos devem estar claros e bem definidos, né? Lá na Vind, a gente usa o OKR. Por quê? Porque o OKR é Objective Key Results, o OKR é um sistema, é uma ferramenta estratégica, né? Mas você pode usar qualquer ferramenta, sei lá, Balance Scorecard, pode até, sei lá, partir direto para a árvore de oportunidade da Teresa Torres, não sei. É só uma ferramenta isso aqui, né? Na Vind, a gente decidiu usar o OKR por causa desses 3 fatores. A primeira é que ele é aspiracional. Então, aspiracional tem tudo a ver com alta performance, porque aspiracional é você ir onde você nunca chegou, né? A segunda coisa os objetivos, eles são construídos de forma colaborativa. Se bem feito, não sou eu que vou definir os objetivos dos times, são os próprios times. Eu vou só participar, né? E a terceira coisa é que eles geram total transparência para todo mundo. Então, tá claro quais são os objetivos. Essa é uma coisa obrigatória do OKR, ficar claro para a empresa toda quais são os objetivos de todo mundo. E é mensurável. Então, a gente usa isso aqui lá. Você pode, o que precisa ter é clareza, né? Todo mundo saber exatamente e concordar, né, com o que decidiu fazer. A quinta coisa é times devem ser autossuficientes e empoderados. Isso aqui é muito importante. Então, o que eu tenho visto hoje é PM, PD e Dev, né? Mas eu tenho visto algo assim. Eu tenho visto uma divisão ainda entre Product Manager e Product Designers, olhando para uma organização de produto, uma esfera de produto, e Devs olhando para uma esfera de engenharia. Isso aqui já não vai funcionar. Porque isso aqui é como se produto decidisse o que faz, e aí passa um monte de papel para os Devs. Então, assim, primeira coisa que tem que ajeitar é que os devs também fazem parte do time como um todo, de todos os processos. Lembra que time é um grupo de pessoas buscando o mesmo objetivo, certo? Então, se só o Product Manager e o Product Design estão preocupados com o usuário, ou estão fazendo discovery, conversando com o usuário e afins, e os devs só estão codando, qual é a parte que eles estão olhando para os objetivos? Às vezes ele nem sabe. Pode fazer um teste aí. Você pergunta para o desenvolvedor sobre estratégia, geralmente ele não sabe. Por quê? Porque ninguém conta para ele, ninguém puxa ele para fazer, né? Então essa é a primeira coisa que eu ajeitaria, né? Se a gente está falando de ter times autossuficientes. Para agora, eu já colocaria um analista de dados. Por quê? Porque sem dados fica muito difícil de fazer um discovery efetivo. Muito difícil. E aí, se você for deixar para o PM analisar todos os conjuntos de dados, ele vai ficar muito sobrecarregado e não vai conseguir falar com o usuário na quantidade que ele precisa. Então, um analista de dados, hoje, ele traz insights, ele faz análise muito mais rapidamente que um PM, né? Às vezes o PM sabe mexer com SQL, ele até se vira, né? Mas se tem um analista de dados para fazer essa análise junto, só que aí aqui já começa a ficar bem mais caro, né? Só que anda mais rápido, né? Então isso aqui eu chamaria já de quase autossuficiente. Outra coisa, vamos falar de empoderamento. O que é empoderamento? Então, lá na Vind a gente está usando a árvore de oportunidade da Teresa Torres, pois quem não conhece posso passar os links, junto com o OKR. Então, a gente tem sempre um objetivo de negócio, né? Um ou mais. Então, aqui eu estou dando um exemplo só, que é aumentar em X% a receita do boleto Vind. E aí, olhando para esse objetivo de negócio, a gente cria OKRs, né? Então, um exemplo aqui, estimular o crescimento da base, e aí o key result ou outcome é aumentar em X% a liquidação de boletos, porque se eu aumento a liquidação de boletos, eu aumento a receita do boleto Vind, né? Isso aqui tem a ver com correlação e causalidade, né? Depois, se vocês quiserem ler e se aprofundar nesse assunto, tem um artigo dela muito bom que explica isso aqui. Então, uma vez que eu sei muito bem qual a métrica que eu tenho que movimentar, então eu vou achar as outras métricas que, de fato, elas causam que essa métrica movimente. Aqui precisa de muita análise de dados, né? Você precisa ter os dados na sua mão para conseguir achar rápido o que ela chama de oportunidade, né? Então, há uma causalidade que se aumentar a emissão de boletos, eu vou aumentar a liquidação de produtos. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso aqui? Porque o que é empoderar? Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre a árvore, mas o que é empoderar? Empoderar um time é o líder vir só até aqui. Aonde?
no máximo na definição de OKR, no máximo. Então, ele ajuda o time a entender o negócio, dar uma visão melhor, mas empoderar o time é o líder não vir aqui se ele não for chamado. O que é essa parte aqui? Essa parte aqui é solução. Então, quem é responsável por entender como movimentar essa métrica não sou eu. Eu não chego lá no time e falo, faz tal coisa, porque tal coisa vai trazer tal resultado. Eu realmente não sei. E nem preciso saber. Né? Porque eu como líder, estou olhando outra coisa. Então, empoderar o time é dizer, cara, daqui para baixo, a responsabilidade é tua. Vocês são especialistas para isso. Né? Vocês são especialistas de conseguir tratar tudo como hipótese e decidir e falar com o usuário e entender o que precisa ser feito, não eu. Então, eu nunca vou nessa esfera. Eu só vou lá se alguém me chama, como mentor, como facilitador, mas não para tomar a decisão do que vai ser feito. Né? Isso aqui é empoderar um time. Outra coisa que, se quiser ter um time de alta performance, de produto de alta performance, deixa claro isso aqui. Deixa claro que o dev, ele deve participar do Discovery. O desenvolvedor deve participar do Discovery. Deve, não é pode, é deve. Porque ele faz parte do time. Ele não está lá só para codar. Né? O PM não está lá só para ficar entrevistando o usuário. Não é sobre isso que a galera está lá. A galera está lá para atingir um objetivo. Então, quanto mais gente focado no problema, mais esse problema é bem definido e mais o resultado vem, né? E por último, né, de empoderar, né, empoderar também é deixar as coisas claras. O que significa isso? Deixar claro o que pode e o que não pode ser feito. Na Vind e na Localweb, a gente começou a ter um repositório do que a gente chama de leis. Leis, para a gente, são acordos que a gente firma na área de produto, engenharia e na área de tecnologia como um todo. Então, a gente tem um repositório de leis, e essas leis elas devem ser seguidas. Então, quando você deixa as coisas claras, depois eu posso ir lá e cobrar a pessoa que não está fazendo isso. Mas isso também é empoderar. Por quê? Porque eu deixei claro o que pode e o que não pode ser feito. E não é só eu. Todas essas leis aqui, elas são construídas em conjunto. A gente abre um PR, todo mundo avalia as leis, né? Ou mudanças nas leis, e aí a gente deixa claro tudo isso. Então, isso tem ajudado a gente a empoderar os times. O próximo o ambiente deve ser propício à experimentação. Então, a principal dica que eu dou por que tem que ser propício à experimentação? Porque se você não tratar tudo como hipótese, né, e ter na sua cabeça de que enquanto o usuário não usa, é uma hipótese, né, enquanto ele não usa e te diz se a dor dele sumiu, é uma hipótese, não importa se você teste antes com protótipo nem nada disso, continua sendo uma hipótese, você tem que ser capaz de experimentar rapidamente, né? Então, se o ambiente não for propício à experimentação, em outras palavras, se toda hora alguém ficar pedindo para vocês fazerem alguma coisa, vocês não vão conseguir entregar o resultado mais rapidamente. Não vão. Você vai estar fazendo um monte de coisa, né? Sem exatamente provar o que você precisa. Então, a primeira coisa que eu tenho visto o ciclo nas empresas primeiro faça, depois meça e depois aprenda. Lá na Vind, a gente mudou para isso aqui. Primeiro meça, aprenda com o que você mediu e aí depois faça. Isso aqui faz uma diferença danada. Porque eu não vou sair implementando um monte de ideia que eu tenho sem saber se isso aí vai trazer resultado ou não. Né? Lembrando que trazer resultado é gerar valor para o usuário. Então, primeiro a gente mede, depois a gente aprende e aí sim a gente faz. Isso aqui é um ambiente de experimentação. Só que para isso acontecer, a gente usa Dual Track lá, Dual Track ágil. Né? A gente escolheu usar o Dual Track ágil. Essa imagem aqui, ela é da imagem inicial do Dual Track. Então, o Dual Track é baseado em Discovery, que todo mundo fala, e Delivery. Né? Tem um ciclo de Discovery, um ciclo de Delivery. Esse ciclo aqui não acaba, porque só acaba quando o time acaba. Só que a gente fez algumas mudanças nesse framework. Então, essas mudanças, elas estão aqui, ó. A gente parou de chamar isso aqui de ideias. Então, a gente não olha uma única ideia no usuário. A gente olha dados dos usuários, né? Dados. Então, se o usuário pediu algo, não é suficiente para a gente parar e analisar. Não é. Agora, se 100 usuários pediram algo, aí a gente gera dados dos usuários, né? Não pedidos. Porque o usuário traz a solução, não necessariamente é o problema dele. Então, dados que vêm do usuário,
junto com as visões e os objetivos, a gente gera um backlog de oportunidades. Então, esse backlog de oportunidades não são coisas a serem feitas, são oportunidades mesmo. Então, são coisas do tipo, uma vez que eu tenho, se a gente olhar aqui, ó, se eu tenho que aumentar em X% a liquidação de boletos, aquele backlog lá não tem coisas a serem feitas, tem as oportunidades, né? E aí, a missão do time do Discover, né? Eu tirei a palavra team daqui também, porque não tem um time de Discover e um time de Delivery. Tem um time que trabalha em duas etapas diferentes, né? Então, quando você tem um backlog de oportunidade, o Discover, né, o que ele vai fazer de fato é tentar entender quais são as hipóteses que vão movimentar de fato essas metas. Então, só aqui que a gente começa a falar de solução, né? Aqui a gente tenta achar a solução para a oportunidade que a gente tem. Então, não necessariamente a gente entrega código. O código é a última coisa que a gente vai entregar. Primeiro, a gente faz esse ciclo aqui rodar várias vezes, com várias hipóteses, até que a gente consiga achar uma hipótese, que é a hipótese de solução, que vai mais movimentar a meta da oportunidade. É isso que a gente faz, né? Então, no geral, a gente descarta muito mais coisas, né? Muito mais hipóteses. De 10 hipóteses, vou descartar 9 e vou fazer uma só. Então, aqui também na parte de Discover, né, a gente tem um Data Analyst com a gente, justamente para entender, para achar correlações, para entender o comportamento do usuário com dados, para ficar mais fácil de achar a solução. E aqui, ó, Tech Lead. O Tech Lead não necessariamente precisa ser um Tech Lead. Aqui pode ser o time todo de desenvolvimento. Como que a gente decide se a gente vai trazer uma pessoa de desenvolvimento para o Discover ou todo mundo? Depende do tamanho do problema que a gente tem na nossa frente. Se ele é muito complexo, todo mundo vai junto. E aí, quando chega no Delivery, aí eu fiz questão de colocar o Product Owner aqui, porque nesse desenho inicial não tem, né? E o Product Designer, e muitas vezes o analista de dados também, para deixar claro que a parte de Delivery também não é responsabilidade só dos desenvolvedores. Se a gente está no dia a dia, a gente consegue tomar decisões rápidas de alguma coisa que a gente não previu. Então, dessa forma, né? Usando dessa forma, e não cobrando por entrega, mas por validação de hipóteses, a gente conseguiu ter um ambiente mais propício à experimentação. Então, o nosso Discover tem sempre uma etapa de Space Problem, que é onde a gente olha para as oportunidades e vê se realmente elas fazem sentido. Tem a parte onde a gente já viu que o problema faz sentido e vai tentar já ir para idear para ver se a solução é feasible, né? E aí, beleza, se chegou aqui, a gente já decidiu que essa hipótese ela vai virar, de fato, uma solução numa interação curta, né? Para a gente rodar isso aqui, então a gente foca muito mais tempo aqui do que nos outros dois. Outra coisa que tem, para você ter um ambiente propício à experimentação, você precisa gerenciar as interações. O que significa isso? Não sei na empresa de vocês, mas nas que eu passei, toda hora alguém vinha pedir alguma coisa. Então, cliente tal pediu isso, cliente tal pediu isso, cliente tal pediu isso, ou tive uma ideia tal. Se você for parar para analisar e dar a resposta toda hora, né, você como PM, que hora que você vai falar com o usuário? Quase nunca, porque você vai estar tão preso em reunião que você não vai conseguir fazer mais nada. Então, quando eu falo gerenciar as interações, o que a gente criou é maneiras dessas áreas falarem com a gente, trazer esses pedidos, né? Então, a gente gerencia isso, a gente não deixa que elas aconteçam. Então, ao invés de alguém vir falar com o PM, tem já uma resposta padrão do que eles têm que devolver para o usuário e tem exatamente o que eles precisam passar de informação para a gente gerar dados em cima disso. Eles já sabem que a gente não vai atender um pedido. Já está claro isso. A gente gerenciou essas interações. Então, tem várias interações do time de produto, principalmente o PM tem interação com todo mundo. Se você deixa que elas aconteçam da maneira como elas querem, dificilmente esse ambiente vai ser propício à experimentação, porque você não vai ter tempo para isso. Não vai ter. E a última é que se engenharia estiver cobrando de desenvolvedores por entrega, também já era, né? Não tem como ter experimentação, porque se eles forem cobrados por aumentar a throughput, em que momento você acha que eles vão parar para participar do Discover? Nenhum, né? A penúltima é o time deve buscar evolução contínua. Então, a primeira coisa que eu falo aqui, que não dá para melhorar aquilo que não se mede, né? Então,
a gente criou um assessment do que a gente considera de 4 pilares: negócio, técnico, pessoas e processo. E a gente faz esse assessment no time. Na Vindi a gente ainda não fez isso, mas na Localweb a gente fazia, para tentar entender, né, como a gente está em relação aos pilares que a gente definiu para chegar a um time de alta performance. Então, a gente definiu em negócio, em técnico, pessoas e processo, e a gente dá uma nota de 0 a 6, e essa nota gera um radar. E aí, a cada 3 meses, a gente escolhe uma das coisas que estão aqui para que o time trabalhe em cima para que suba na próxima avaliação. Então, a gente definiu, então, por isso que a alta performance muda, porque para o nosso ambiente, essas coisas aqui são as mais importantes, mas para outros ambientes pode ser outras, né? É importante medir e entender as deficiências. Além disso, isso aqui, como a gente faz em intervalos maiores, a gente definiu que a nossa medida primária de progresso é a capacidade de aprender, não de entregar. Então, outra coisa que a gente fez foi, uma vez que aqui eu estou só aprendendo, aqui eu estou praticamente só aprendendo, o que a gente fez foi medir, ter o lead time para validar ou invalidar. Então, quanto tempo a gente demora para invalidar ou validar uma hipótese? Então, o lead time é o tempo que eu comecei a olhar para uma hipótese até o tempo que ela finalizou. Geralmente, eu não vejo muito isso medir discover. Eu vejo mais medir throughput e lead time de entrega de engenharia. Discover ainda não vi, eu não vi em nenhum outro lugar, mas deve ter gente fazendo. Então, quando vocês olham aqui, a gente já chegou a demorar 60 dias, mais de 60 dias para validar uma hipótese, para saber se o que eu estava olhando fazia sentido fazer ou não. E vendo isso, a gente falou, putz, tem uma coisa muito errada. A gente está fazendo uma coisa muito errada. Então, a gente foi indo, e hoje tem hipótese com 3 dias já, né? Então, isso aqui é só um exemplo de gráfico, mas a gente mede exatamente o tempo que a gente gasta para definir o problema, para, de fato, entender, validar ou invalidar, e o tempo que a gente gasta até onde a gente faz a solução. Isso serve para a gente entender se o nosso fluxo está ótimo ou não, né? Eficiência de fluxo. Então, o que está impedindo a gente? E, por último, e esse aqui eu acho que é o mais difícil de todos, o time ele precisa se manter junto por tempo suficiente. Porque vocês estão vendo esse monte de coisa aqui, né? Que é muito difícil. Então, é óbvio que isso demora, né? Demora mais, demora menos. Então, a primeira coisa as pessoas desse time, elas precisam ter os valores alinhados com o da empresa, senão elas não ficam. Muito difícil. Não vão ficar, né? Mercado muito aquecido, muito lugar, muita gente querendo, né? A segunda coisa, e às vezes até um pouco polêmica, todo mundo tem necessidade fisiológica, né? Da pirâmide de Maslow. Então, se você não paga um salário justo, a pessoa vai sair. Nunca vai ter time de alta performance se você não pagar um salário justo para as pessoas. Não vai, porque elas têm necessidades, né? Se elas estão numa empresa que elas não conseguem, pelo menos garantir essas duas coisas aqui, dois itens da pirâmide, né, fisiológicas e a segurança, simplesmente ela fica. A primeira oportunidade que ela tem, ela vai para outra. Então não dá, né? Você não tem como. Outra coisa, tem que lembrar que, como são pessoas que se relacionam, a qualquer momento você pode ter uma dessas disfunções. Uma vez que você tem uma disfunção e você não trata ela, o que vai acontecer é que o time vai se desfazer, né? A coesão, ela deixa de existir. Então, se você não gerenciar essas disfunções aqui, dificilmente o time se mantém o mesmo time pelo tempo necessário para que ele fique de alta performance. Aí, quando a gente olha no individual, né? Por que geralmente as pessoas saem da empresa? Porque elas não têm muita clareza de onde elas estão na carreira. Então, eu como líder de produto, tem a Natasha, que é líder de design, e tem o Buffoni, que é líder de engenharia. Se a gente não garantir que essas pessoas saibam onde elas estão na carreira, elas vão se estimular e vão sair também, né? Então, lá na Vindi, todas essas 3 áreas têm o guia de carreira. Todas elas, com níveis, né? Então, depois, se alguém quiser, tudo que eu mostrei aqui, se alguém quiser, depois me chama no LinkedIn que eu mando os links, né, de exemplo de tudo isso aqui. Então, a gente tem o guia da carreira de pessoa gestora, tem o de design, tem o de engenheiro, né? E a gente frequentemente avalia as pessoas, né, no formulário e gera radares assim. Então, esse radar vai dizer para a pessoa o quão perto ela está de subir um próximo nível ou não. Então, é bem estruturado. Isso aqui já ajuda a pessoa a não ficar perdida, né? A ter uma progressão de carreira e a saber o que precisa fazer
para conseguir evoluir, né? E por último, o que eu uso lá comecei a usar na Vindi, mas a gente infelizmente teve que fazer demissão, então vou ter que começar todo o trabalho tudo de novo, que é o Tour of Duty. O Tour of Duty vem do Reid Hoffman, que foi o co-founder e chairman do LinkedIn, que é desse livro The Alliance, né? O que é isso? É você ajudar a pessoa a entender como que esse tempo que ela vai passar na empresa que ela está, como eu posso contribuir para ela caminhar, né? Não só sobre dinheiro, mas que enquanto ela esteja na Vindi, ela caminhe para aquilo que ela quer ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Eu garanto que ela não está na empresa, ela não está na Vindi perdendo tempo. Isso é o que a gente chama de Tour of Duty, né? Então, a ideia disso aqui é deixar claro para a pessoa como que a empresa, além do dinheiro, né, que tem que ser básico e justo, como que eu contribuo, ela estando na Vindi por X tempo. Então, o tour geralmente pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela estando na empresa, como ela vai, como eu vou contribuir para ela evoluir, né? Então, esse documento aqui é um exemplo de um PM que queria atingir o nível sênior em 2020 e em 5 anos gostaria de ser head de produto. Então, enquanto ele está aqui na Vindi, eu ajudo ele a entender o que ele precisa fazer, né, para poder ir para isso. Isso aqui tende a ajudar as pessoas a não saírem por qualquer outra coisa. Mas você tem um propósito forte e tem um salário justo, dificilmente você sai. Se aonde você está realmente contribui para que você esteja caminhando em direção a esse propósito, né? Então, assim, tudo esse monte de coisa aqui, contexto Vindi, pode ser, local web serviu várias coisas. Pode servir para vocês? Pode, né? Aqui são ideias que eu estou tendo durante o tempo e coisas que eu fui vendo em outras empresas que têm time de alta performance e que eu fui tentando implementar nesses anos, né? E aí, só para finalizar, eu vou deixar aqui as características que eu tenho visto, né, num time de produtos de alta performance. A primeira, eles entendem que todos precisam se comprometer a resolver os desafios, todos, desenvolvedor também. Então, tira esse paradigma que desenvolvedor só escreve código. Pode até ter sido, mas hoje, se não tivesse todo mundo desempenhando seu papel e olhando para o resultado, dificilmente alta performance. Eles estão apaixonados pelos problemas, então eles gastam a maior parte do tempo deles achando o problema, depois eles vão escrever código. E aí é isso aqui, né? Eles gastam o tempo que for necessário pesquisando e testando. Isso aqui, às vezes tem empresa que eu já ouvi a frase, tipo, nossa, mas vocês só estudam. Eu já ouvi essa frase. Tipo, porque se eu não achar o problema, né? Se eu realmente não entender o usuário, se eu realmente não entender o que precisa ser feito, eu vou estar entregando um monte de coisa que não serve para nada. Então, se tem dinheiro para entregar um monte de coisa que não serve para nada, por que não tem dinheiro para eu passar um tempo estudando e depois realmente entregar algo que vai fazer efeito, né? Contra-intuitivo. O 4, eles se entendem responsáveis pelos resultados. Então, eu lá como líder, estou lá como um simples facilitador, só. Estou lá para abrir caminho, estou lá para ajudar. Se a galera não se sente responsável pelos resultados, dificilmente vai ser de alta performance. Porque está lá para entregar resultado, é isso, né? E por último, eles enxergam o produto como parte de uma grande jornada. Qual jornada? De capacitar, de melhorar a vida das pessoas, né? O produto é só um meio. Então não se apegue à solução, né? Não se apega, porque é só parte de uma grande jornada. Falei muita coisa, né? Dá para perceber que alta performance não é uma coisa simples de fazer. E aí é aqui que eu quero deixar uma mensagem, que é, cara, você não passou por isso? Meu, não tem problema, não sinta órfão, né? Isso aqui é raro. Às vezes a gente olha para a grama verde do vizinho, olha para Facebook, olha para, sei lá, Google, olha para Apple, olha até para Nubank, sei lá, esses grandes unicórnios, e acha que lá é mil maravilhas. Cara, não é. Não é. Conheço gente dessas empresas todas, né? Não são todos os times lá que são de alta performance, mas o que eles têm de diferente é uma visão muito forte de onde eles querem chegar, né? E não são flores, né? Então, não se sinta pressionado a ter alta performance, né? A ter um time de alta performance. Não se sinta pressionado a isso, porque você não é obrigado a ser, né? Mas, se você quiser caminhar traçar, né? Subir essa montanha,
precisa saber que precisa estar muito afim, precisa querer mesmo. E mesmo que você não chegue lá, ou demore muito para chegar, essa jornada aqui já vai te fazer ser outro tipo de profissional, porque você vai ter que pensar muito diferente, vai ter que fazer muita coisa que você nunca fez, vai ter que desafiar a gente, vai ter que ter coragem, vai ter que desafiar paradigma toda hora, todo tempo, evangelizar a todo momento, porque o mercado brasileiro ainda não está tão preparado, não está preparado nem ainda para tirar o foco de entrega e pôr o foco em resultado, né? Que é o que o Mark Kagan chama de outcomes e outputs, né? Ainda mais para permitir que o ambiente esteja ali em tudo isso aqui que eu falei para conseguir ter alta performance, né? Lá na Vind a gente ainda está lutando para muita coisa, tem muita coisa que não está funcionando. Isso aqui, cara, é uma jornada grande que eu só vou sair de lá a hora que eu chegar nisso. Mas, então não se pressione, tá? Não se pressione, use o que vocês acharem que faz sentido, ou parte disso, alguma coisa e afins, mas segue o caminho, né? Não se pressione com isso. E muito obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco. É rápido, é muito denso, é muita coisa, porque é muito difícil mesmo. E aí, quem quiser falar comigo, quiser os exemplos, quiser que eu mande os links das coisas que a gente tem lá, de todas as etapas que eu falei, só me mandar uma mensagem no LinkedIn que eu faço uma cópia lá e mando para vocês. Beleza? Valeu! Obrigada, Pablo. Acho que a palestra foi muito boa, o pessoal conseguiu aproveitar bastante. E agora a gente tem uma sessão rápida de perguntas que o pessoal foi enviando durante a palestra lá no slide. E quem não mandou ainda, quiser mandar, ainda dá tempo. Ô, Loquete, você consegue... Pode interromper. Assim, Pablo, pode interromper a sua transmissão de tela? Ah, pode. Você consegue fazer. Eu acho que eu tenho que fazer, né? Peraí, cadê? Você. Pois é. Eu achei que eu sabia mexer no Zoom. Onde que tá, hein? Pior que eu... Ah, vi. Tá na outra tela. Pronto. Obrigada, Pablo. Vamos para as perguntas agora, então. Tem perguntas? Sim. Primeiro, a gente vai só anunciar o próximo evento, que já está agendado para vocês marcarem na agenda de vocês aí. Isso. Então, o próximo evento vai ser dia 24 de setembro, com o Marcos Sei, falando sobre o processo para encontrar o Product Market Fit. Então, mais uma vez, esperamos que vocês compareçam para aprender um pouquinho mais sobre o tema. Inclusive, o Marcos está aí, né? Sim. Dá um oi aí, Marcos. Marcos está aí prestigiando o Pablo também. E aí, galera? Demais. Se alguém quiser já me adicionar no LinkedIn, mandar pergunta e tudo mais, dar uma norteada na palestra. Show. Excelente. Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigadão. Geralmente eu faço os outros lugares que eu fiz essa palestra, a galera não quis nem perguntar, não. O pessoal já desistiu, já. Nossa. Não tem, acho que tem umas perguntinhas aí que o pessoal foi mandando. Estou à disposição. Vamos lá, então. A primeira pergunta, que é a mais votada, conta pra gente como é a estrutura dos times da Vind, tribos, squads, e em que etapa dentro do Discovery é considerado importante o Dev e o Data Analyst participar. Legal, ótima pergunta. Na Vind a gente não tem tribo ainda porque a gente é pequenininho, né? Então, hoje a gente tem... como é que eu estruturo o time de produto, né? No geral, eu geralmente tenho uma estratégia lá. Então, hoje, como a gente é pequeno, eu tenho um time que olha para a plataforma Vind, tem um time que olha para o produto boleto e um time que olha para o produto de cartão, de crédito, né? Todos esses times têm aquela estrutura que eu falei. Só o time de plataforma que tem um Data Analyst por enquanto, porque a gente é pequenininho, né? E a gente tem um time de produtos internos, né? O time de produtos internos é um time particular, que tem uma particularidade grande, que o usuário dele é o colaborador Vind. Então, ele olha a empresa a nível de performance de eficácia e eficiência,
Mas os outros 3 times, hoje eles estão assim porque a gente só tem os 3 times mesmo. Mas para uma plataforma do tamanho da Vind, no geral, conforme a gente for crescendo, o que vai acontecer é que eu vou dividir os times por que a gente chama lá de cadeia de valor para o usuário, né? Então, devo ter um time olhando só para assinaturas, um time olhando só para recuperação de inadimplência. É que agora é pequeno, então esses times eles estão olhando para o produto como um todo, né? Então, o que a gente faz quando a gente tem um time só olhando para um produto inteiro, a gente dá um foco para ele. Então, por exemplo, nesse quarter, o time de plataforma, ele está olhando para a expansão. Porque se você não der um foco, né, ele não causa impacto. O impacto que ele causa é muito baixo. Então, a gente toma uma decisão. Então, esse quarter, esse time está olhando para a expansão, o time de cartão, que acabou de lançar o produto, olha para a aquisição, né, e o de boleto também está olhando para a aquisição, porque são 2 produtos novos. Então, essa é a estrutura, né? A estrutura de um time de produto depende do momento, da maturidade do produto, do momento do produto, do tamanho da empresa, da estratégia, um monte de coisa. E aí, respondendo a parte da etapa do Discover, que o Dev entra, basicamente, a gente sempre tem um desenvolvedor participando do Discover. Então, se a gente vai entrevistar alguém, tem um desenvolvedor participando da entrevista. Só que esse desenvolvedor, ele rotaciona, que é o que a gente chamou de tech lead, mas não necessariamente é um tech lead, é alguém do desenvolvimento, né, indo na entrevista ou indo na análise. Aonde que o data analista entra? Sempre que a gente precisa analisar um conjunto grande de dados, né, sempre que a gente precisa de insights. Então, por exemplo, como a gente usa OKR, todo começo de quarter, a gente vai tentar, não todo começo, mas durante o quarter, a gente fica analisando o comportamento do usuário e os dados que a gente tem para achar padrão, né? Para ficar entendendo aonde estão, de fato, as oportunidades. Então, como eu tenho uma estratégia, né, geralmente um objetivo de negócio que está pautado mais com receita, né, com crescimento, o que eu olho é isso aí e traduzo isso para a estratégia de produto. Como eu tenho a estratégia de produto, então a gente já começa, a estratégia de produto como vocês olharam lá naquela árvore que eu dei, ela sempre tem a ver com lag indicator, né, que é basicamente as métricas de produto. Então, no geral, um OKR nunca tem lá aumentar a receita, né? O OKR de um time de produto tem uma métrica de produto. Qual métrica? A métrica que, se eu movimentar, ela de fato vai me trazer mais receita. Então, o analista de dados, ele fica olhando para a estratégia da empresa junto comigo e a gente tenta, a todo momento, entender quais as métricas que causam esse aumento de receita ou não, né? Quais métricas que causam um aumento de receita. Aí fica mais fácil da gente criar KPIs, que de fato são os KPIs que a gente quer potencializar ou que são um problema hoje. Então, o analista de dados fica o quarter todo analisando junto com o time em si para tentar achar padrão. Então, ele está a todo momento fazendo discover. Só que é um discover baseado nos dados, né? Ele não está falando com o usuário, mas ele está enxergando o usuário com dados para achar as oportunidades e entender as causalidades, né? As correlações que as métricas têm e se essas métricas de fato causam impacto no negócio ou não. Então, agora, sobre o desenvolvedor, às vezes a gente põe o time todo. Quando? Início de projeto, início de produto. Então, quando a gente foi definir para fazer o boleto, o time todo ficou 1 semana, 2 semanas fazendo Inception, fazendo design sprint, participando desse discovery como um todo. Aí, no geral, a gente rotaciona. Né? Show. Acho que deu para responder bem a pergunta aí. Beleza, vamos para a próxima, então. Como envolver o time técnico nas definições do time sem comprometer o andamento da sprint? Aí tá falando de sprint, né? Então, se você sabe que aí provavelmente a galera deve estimar a sprint, mas tem que ficar alinhado, né? Se você sabe que vai ter sempre um desenvolvedor no Discover, você já se compromete com menos na sprint, porque você sabe que vai ter alguém lá de fato ajudando, né? Então, a gente põe um usuário só por vez, porque a gente sabe que tem que ter esse equilíbrio, né? Entre
beleza, eu validei uma hipótese, eu achei a solução, eu tenho que entregar isso rápido para gerar aprendizado rápido, né? Então, é uma questão de alinhamento. Porque se na sprint, sei lá, cabe 10 pontos e a pessoa que vai ajudar, sei lá, um quarto do time, você já não põe 10 pontos, você põe menos. Essa é a minha visão para não Sim. comprometer. Mas aí precisa de um alinhamento, senão gera frustração. Sim, sempre é a questão da comunicação, né? Exatamente. Muito bom. Vamos para a próxima, então. Como a próxima pergunta está identificado aqui quem fez, eu acho que o Marcos, você pode você mesmo perguntar e interagir com o Pablo, se você quiser, né? Fica o convite. E aí, Pablo, beleza? Beleza, você. Beleza. Cara, eu tirei essa pergunta lá do começo da tua palestra, então, liderar o time quando necessário para manter a galera unida e focada, como você falou, como você explicou o que era time lá no começo. Para ti, isso é responsabilidade do PM? Não, mas o PM consegue influenciar muito nisso, né? Por que eu acho que o PM consegue influenciar muito nisso? Porque ele é a pessoa que ele olha para a estratégia, né? Ele olha para a visão, ele consegue, se ele traduzir isso bem, né, de uma forma que a galera consiga enxergar valor, né? Se ele conseguir trazer isso para o time de uma forma que a galera enxergue valor, ele pode ajudar muito nisso. Mas uma coisa que eu vivo falando lá para os PMs, vocês não são gestor do time, vocês fazem parte do time, né? Isso que a galera fica falando do PM, às vezes, ser gestor do time, para mim é uma anomalia, né? É uma inconsistência sei lá, tá usando o PM para fazer coisas que ele não é essa o role dele, né? Mas ele pode influenciar, na minha visão, assim, mas ele não é responsabilidade dele. Não deve ser, exatamente, né? Porque aquilo lá que eu falei, se todo mundo do time não tá afim, né? Então, às vezes uma dinâmica de team building, de deixar as coisas claras, de todo mundo entender porque todo mundo tá lá, é mais efetivo, né? Mas não é responsabilidade do PM. Pelo menos na minha visão, não, tá? Do papel do PM não tem nada lá dizendo que é responsabilidade dele. Show. Obrigada, Pablo. Marcos, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, só agradecer, só, valeu. Show. Érica, se você quiser também fazer sua pergunta para o Pablo, fica à vontade. Olá, boa noite, tudo bem? Tenho acompanhado os e-mails, aí, os newsletters do Pablo e do Diego Reis, gosto muito. Queria que você contasse um pouquinho de como foi essa transição de PM para Head, que eu sou PM hoje, eu gosto muito de estar participando do Discovery, eu gosto muito de estar próximo do Delivery também, mas nesse momento que você está tomando uma responsabilidade de liderança, né? Não só uma liderança de produto, mas uma liderança organizacional, queria saber qual foi a parte difícil dessa mudança. Vou falar sobre o papel, rapidinho, tá? 3 principais coisas que eu faço hoje. A primeira é evangelizar a cultura. Então, o ex mandou um texto sensacional perguntando se existe mesmo cultura de produto. Eu tenho a mesma opinião que ele, acho que não, né? Porque não é cultura de produto, é cultura centrada no usuário. São 2 coisas diferentes, né? Lembrando que produto é meio para isso. Então, o que eu evangelizo lá é que a gente, de fato, não perca tempo e dinheiro, né? Não faça as coisas que não sirvam para nada. Para isso funcionar, a cultura ela tem que ser propícia a isso. Não tem, a galera tem que desapegar de entregar um monte de coisa. Então, esse é o meu primeiro papel, né? Evangelizar a cultura centrada no usuário. Segunda coisa é cuidar para que a estratégia e a visão de produto elas estejam bem feitas e bem claras para todo mundo, né? E a terceira coisa é a gestão das pessoas. Você, como head de produtos, você é responsável, no mínimo, pelos PMs. Na Vind, aí, beleza, se for uma organização maior, provavelmente você é responsável por ser líder de líder, que são os GPMs. Né? Na Vind hoje eu sou responsável por PM só, porque a gente não tem tribos ainda, então eu não sou responsável. Mas na Vind eu sou responsável pelo design também. Então eu tenho uma líder de design que olha toda o resto olha a pré-organização de design, né? Mas ela responde para mim. Então tem uma camada de formar liderança, né?
Essas são as 3 principais coisas. Então, assim, a primeira coisa é, igual quando um desenvolvedor deixa de ser desenvolvedor e vai ser líder técnico, ou vai ser, não sei, talvez especialista, gerente, né? Você tem que sair do tático. Então, se você gosta muito, né, de tático, essa é a primeira coisa que tem que desapegar. Por quê? Porque se você ficar no tático, né, você não vai ter tempo para ser estratégico. Aí você vai prejudicar a cadeia toda de pessoas que estão lá. Se ela não tem uma estratégia bem definida, ela não está sabendo para onde ela vai. Né? Então você prejudica a cadeia toda, né? A estratégia não vai ficar bem feita. Desapegar do tático. Então, assim, eu vou em entrevista com o usuário uma vez ou outra. Eu estou mais analisando o mercado. Agora, às vezes eu olho o resultado dessa entrevista para entender melhor o usuário, né? Porque não é porque eu sou head de produto que eu não tenho que entender o usuário. Né? Inclusive, eu tenho que entender ele muito, mas não através de mim, através de tudo isso que todas as equipes fazem. Né? Então, sair completamente do tático. Né? Operacional só até naquela parte que eu te mostrei lá, que é a parte que eu chamo de empoderar os times. Eu só vou no operacional se alguém me chama. E eu não vou lá. Geralmente, quando eu chego lá, eu não dou a solução, eu faço pergunta. Então, eu falo, mas esse problema que você tem, como é que você acha que você resolve? Ou quais variáveis você já analisou? Né? Esse processo que não está funcionando. Qual que é a interação que tem hoje? Qual é o ponto dele que não está funcionando? Então, o operacional eu vou muito pouco, só vou para poder olhar processo e afins, para ser mentor e facilitador, nunca para ser executor. Né? Então, essa é a principal coisa. A transição para virar gestor é você desapegar de execução. Né? Então, se você gosta muito, eu gostava muito de pessoas, então para mim foi mais fácil, né? Eu gostava muito de lidar, de gerir pessoas, acabou sendo mais fácil. Mas às vezes eu olho e falo, putz, podia ir nessa entrevista, né? Mas não, eu acabo não indo mais. O desapego, né? Agora, sobre ser líder, né? Precisa aprender o que são pessoas, né? Você vai precisar ler muito, vai precisar falar com muita gente, porque liderança é um negócio complicadíssimo, só porque as pessoas são pessoas. Só por causa disso. Elas já são, cada um tem uma motivação diferente, cada um quer algo diferente, né? Aí você tem que gerenciar tudo isso, você tem que fazer a pessoa não evoluir, mas tem que mostrar o caminho para ela. Né? Então, eu estudo todos os dias, sem exceção. Eu estou sempre falando com alguém, eu estou sempre entendendo se o que eu estou fazendo de liderança está funcionando, não está. Então, é um eterno aprendizado, né? Então, esses 2 pontos aí. Obrigada. Show. Depois, se quiser bater um papo, me chama lá. Legal. Vamos fazer mais 2 perguntinhas, depois a gente já encerra. Então, a próxima aqui, quem mandou foi o Luca. Lucas, se você quiser interagir com o Pablo, fica à vontade também. É muito boa. Beleza. Fala, Pablo. Cara, essa dor ela é bem do momento, assim. A gente está implementando na empresa que eu trabalho um processo a chegar a até o time de desenvolvimento. E eu vi um pouco como que isso funcionava, coisa que meio que vê a prioridade daquele chamado, decide se já tem que entrar no board de desenvolvimento ou não, quando que vai, quando que não vai, quem é que faz a triagem disso, enfim. Uhum. Essa pergunta é bem interessante, que a gente resolveu esse problema há pouco tempo, né? Na Localweb era mais definido, mas basicamente a gente tem N1, N2 e N3. Atendimento N1, nível 2, nível 3. O nível 1 resolve dúvidas, né? Quando ele olha que é realmente um problema, ele passa para o N2. O N2, ele já consegue fazer uma análise do problema, né? Tentar achar a causa do problema, olhando logs, inclusive. Né? Já vai para nível, né? Se o N2 vê que é um problema e acha que é um problema mesmo, ele sobe esse problema para o N3. Aí o N3 ele tem 2 opções. A primeira é resolver, então eles podem resolver. E a segunda o problema é muito complexo, aí eles acionam o PM, né?
a maneira como eles acionam, isso é uma maneira do que eu falei lá de gerenciar a dependência, né? Porque antes chegava o problema por tudo quanto é lado. A gente gerenciou essa dependência e criou esse fluxo. O N3 já sobe um card com a análise do problema descrita, com os logs de evidência, com tudo já o cenário, se tem solução de contorno, tudo isso já sobe um card com todas essas informações prontas no board do PM, que tem uma coluna só de problemas. Então, o board do PM tem um backlog só de problemas, tem um backlog só de oportunidades e um backlog já de coisas prontas para ser feitas. Esse backlog de problemas, ele é gerenciado por criticidade. Então, a gente tem criticidade alta, média e baixa, né? Mas se é um problema de criticidade alta, ele entra no topo da fila, direto. Quem coloca esses cards lá ordenados é o N3. O PM depois só olha e confere. E aí, o que a gente fez para tratar os problemas, né? Uma vez que a gente tem lá 4 desenvolvedores nesse time, a gente tem um IP, uma quantidade máxima de capacidade que esse time tem. O que a gente fez? A gente usa Kanban, tá? Então, a gente criou uma raia que só passa problema. Então, tem um IP dedicado para problema, porque a gente tem bastante problema hoje. Hoje, na fila lá, deve ter uns 35 problemas. Então, para equilibrar, a gente dividiu o Kanban. Se eu tenho uma capacidade de 4, né, 4 itens, uma fila só passa problema. Então, o PM só pega, prioriza, e aí o próximo desenvolvedor que está livre pega esse problema e corrige. Hoje, N3 já consegue corrigir a maior parte dos problemas que são simples, com revisão do time de desenvolvimento, que é responsável por aquela parte da plataforma que o problema surgiu. Então, o N3 corrige, abre um PR, a gente revisa, mas a gente só revisa, né? E aí esse problema já vai para produção. Então, essa foi a maneira como a gente gerenciou toda essa cadeia, e aí parou de ter esse ruído todo de que a gente não resolve o problema e afins, e aí alinhou com todo mundo. Ó, o processo é esse, tem essa capacidade. Agora, se é um problema que está caindo no mundo, aí a gente passa ele na frente de qualquer coisa que está lá, né? Mesmo se eu já estou resolvendo o problema, a gente passa na frente. Mas foi assim que a gente gerenciou. Tem funcionado bem isso aí. Deixou o PM mais fluido para fazer outras coisas. Fez sentido? Entendi. Cara, se eu puder só ajustar 2 pontos. Um é se não fica uma dor para vocês o fato de, por exemplo, um problema técnico ter que passar pelo PM para ser priorizado, se eu entendi, isso acontece. E também tu ter um time, pelo que eu entendi, de N3, que em tese não foi quem desenvolveu o responsável por resolver. Porque daí é que quem cria o problema não é responsável por ele. Isso não gera nenhum conflito? Então, alinhamento. As pessoas que estão no N3 gostam de resolver problema. Elas gostam de resolver. E uma coisa que a gente fez lá foi, cara, começa por aí, depois, conforme você for aprendendo, a gente passa para o time como desenvolvedor, né? Então, é uma oportunidade que eles têm de já aprender sobre a plataforma e aprendendo sobre programação. Então, eles enxergaram isso como uma oportunidade, né? Agora, a gente tem um princípio muito forte de que a qualidade da entrega é responsabilidade nossa, né? Se tem um problema que hoje o N3 não consegue resolver, quem resolve é a gente. Mas o PM não precisa priorizar, né? Essa fila, esse WIP de problema é uma fila constante. Então, a priorização dos problemas que estão lá, ela é mais feita pelo N3 mesmo, de acordo com a criticidade. O desenvolvedor vai lá e vê, tá, eu tenho um problema sendo resolvido? Não. Então, ele vai lá e puxa, né? Tem esse acordo. Agora, sobre poderia ser uma dor da galera que está no N3 e olhar, putz, só resolve o problema. Mas aí o alinhamento que a gente teve foi esse, né? E aí resolveu pra gente. Beleza, obrigado. De nada. Perfeito. Então, vamos para a última pergunta aqui. Como manter o time trabalhando com coisas relevantes enquanto a fase de discovery está acontecendo? Legal. Aí, essa é uma das coisas que eu falei de cultura lá, da cultura não ser de entrega, né? Porque se a gente chega num nível que a gente está em starvation,
né, o time todo vai resolver esse problema. Então, às vezes, a gente chegou uma vez que o Discover ele acabou demorando mais do que a gente gostaria, por N coisas, por problemas serem muito complexos, e aí os desenvolvedores ficaram full time no Discover também, né? Isso aí é um pouco contra-intuitivo, mas lembrando que como a gente não está lá para escrever código, está lá para resolver problema, para a gente é ok, né? Eu não ter coisas para ser feita nesse exato momento. É claro que isso é um problema no fluxo, né? O que eu estou falando isso não é uma coisa normal, mas o que eu estou falando é responsabilidade de todo mundo resolver esse problema. Então, se eu estou precisando que o Discover seja resolvido, então vai todo mundo resolver esse problema que está lá, para voltar a ter uma cadência, né? Nas duas tracks lá, uma de Discover e uma de Deliver, para o Deliver, então, para o Discover, então, conseguir ser mais efetivo, né? Aí a responsabilidade de todo mundo, quando tem um problema no fluxo como um todo, lembrando que não é produto de engenharia, é o time. Então, beleza, eu tenho um problema aqui, cara, a gente não viu, a gente deixou acontecer, então todo mundo é responsável por arrumar, né? A gente não vai simplesmente colocar coisa lá para o desenvolvedor fazer porque a gente não tem o que fazer, né? Aí, beleza, se tem problema, vamos resolver problema, né? Mas se não tem, aí o desenvolvedor vai todo mundo resolver esse problema aí. Sim, Vai ajustar sim. o processo que não está funcionando. Sim, mais uma vez é a questão do mindset, né? Se todo mundo concorda com isso. É O contra-intuitivo. foco, exatamente. Show. Acho que de pergunta a gente já fez bastante e já está dando um horário aí. Pablo, eu queria agradecer em nome da comunidade de produto de Campinas pela sua palestra e também pela sua disponibilidade de assim, ter um tempinho para compartilhar esse conhecimento com a gente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e também espero que vocês compareçam nos próximos eventos e se mantenham engajados lá pelo LinkedIn, adicionando nós, os organizadores, né, para saber dos próximos eventos e também os palestrantes. Então, acho que todos são sempre abertos para conversar no LinkedIn, responder dúvida, enfim. Então, agradecer. Não sei se o resto do pessoal quer falar alguma coisa. Vou agradecer também, brigadão aí, pessoal. Obrigado, Pablo, pela essa palestra aí. Acho que, cara, esse é um tema que eu particularmente gosto muito, então fico muito feliz de ouvir outras pessoas falando sobre isso também. Depois a gente troca até mais ideias sobre isso, te mando uma mensagem lá, a gente vai se falando. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí que participou, que nem como a Raíssa comentou, conecta com a gente lá no LinkedIn, a gente sempre publica aí os próximos eventos e